Hoje vamos falar sobre amizade. Na Bíblia, Deus nos orienta sobre amizade. Ele fala do valor dos bons amigos e adverte-nos sobre os perigos dos companheiros errados. Ele oferece instruções e apresenta exemplos que nos ensinam. Estas orientações valem para os jovens que ainda estão escolhendo seu rumo e também ajudam os adultos no seu caminho pela vida. Instruções sobre amizade. As Escrituras nos orientam sobre a escolha e o tratamento dos nossos amigos. Amigos têm muita influência em nossa vida. Provérbios, capítulo 12, 26, diz assim: o justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. Por este motivo, a escolha de companheiros é um assunto de grande importância. Em Provérbios capítulo 13, versículo 20, diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Afinal de contas, nossas escolhas não envolvem apenas pessoas, mas decidem a nossa direção na vida e na eternidade. Em Tiago capítulo 4, versículo 4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. No mesmo livro fala de um homem de grande fé que rejeitou os caminhos errados de outros homens, mostrou a sua lealdade ao Senhor, e o resultado dessa escolha mostra em Tiago 2, versículo 23, foi chamado amigo de Deus. Devemos escolher bons amigos que nos ajudarão, especialmente em termos espirituais. Então, a gente tem que escolher bons amigos. A gente tem que olhar, primeiramente, pela amizade que a gente tem. Sim, se você tem uma amizade que é fiel, uma amizade que quer te levar a um caminho de vencedor, de realizações, de verdade, aquela pessoa que quer te levar para o caminho de Deus, aquela pessoa que te coloca mais presente com Jesus. Amizades que te levam a pecar, amizades que de uma forma acabam levando você a fazer um pecado contra Deus, a cometer um pecado contra Deus, essa não é uma boa amizade, porque Deus diz: o justo serve de guia. Então o justo serve de guia para você, e os infiéis também servem. E os infiéis, como ele diz aqui, infiéis não compreendessem que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Ou seja, se você tem um amigo que prioriza as coisas do mundo, as coisas que não é de Deus, se tem um amigo que quer compartilhar um momento com você, que aquele momento não seja de Deus, você pergunta: mas quais momentos? Momentos que sejam de pecado, momentos que você está cometendo pecado. Quais são esses pecados? E vários pecados. Você tem que procurar primeiro ver o que é pecado para você entender quais são seus amigos. Às vezes a gente tem amigos que nos repreendem, às vezes a gente tem amigos que reclamam quando a gente tem uma atitude, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente acaba nem ouvindo direito. Mas esses são bons amigos. É fácil escolher mal. Muitas pessoas que não amam a Deus e não respeitam a palavra dele, acaba sendo assim uma má amizade pra gente, que não respeita a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é correta, a palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus é fiel. Temos que ser fiéis assim, não com essas pessoas que vão chegar pra você e te levar a induzir a cometer um pecado contra Deus. Porque essa pessoa acaba sendo infiel. E dessas pessoas a gente não tem que ter muita amizade, a gente tem que se afastar. Podemos influenciar tais pessoas pela nossa fé. O exemplo de uma vida reta. Então, o perigo vem quando, ao invés de conduzir outros a Cristo, deixamos a más influência nos corromper. Ao invés de a gente seguir o caminho com Cristo, a gente acaba deixando
os amigos, as amizades nossas, nos influenciar a ir num caminho totalmente diferente de Cristo, a um caminho totalmente diferente do nosso Deus. Então, esse é o caminho. E a gente não, primeiramente, a gente não deve concordar com isso, a gente não deve aceitar. Quando uma amizade sua te chamar para um lugar, vamos para tal lugar, quando a amizade falar, vamos fazer tal coisa, vamos numa festa, ou amizade assim, vamos fazer um negócio de a gente ganhar um dinheiro e tal. Se for incorreto, se você for fazer algum culto, algum pecado, vamos para fazer alguma coisa, usar droga, beber, festas, roubar, matar, zombar, criticar uma pessoa que chama para isso, você não está criticando, você está orientando. Você afastar de uma pessoa dessa, você não está sendo ruim, você está sendo correto a Deus e sincero com Ele. Você não deve, você não deve pensar duas vezes em dizer não para essas pessoas. Você tem que pensar em Deus primeiro e dizer: não, eu não vou, não quero. Vamos para tal lugar, te ligo, pressiono, te chamo e tal. Não vou. Se vai afastar de você, o problema é melhor você perder uma pessoa, se afastar de uma amizade assim, do que se afastar de Deus. A gente às vezes se preocupa com as amizades e aí estamos acabando nos afastando de Deus. Deus é muito mais importante. Então, temos que dar valor a amizades que nos aproximam de Deus. Se a gente tem algum vício, se a gente tem algum defeito, se a gente tem algum comportamento que estamos cometendo pecados um atrás do outro, e vem uma pessoa: não faz isso, não faz mais isso, não anda mais assim com essas pessoas, não vai ficar em tal lugar, não frequenta mais esse lugar. É essa pessoa. Por que essa pessoa está querendo dizer? Se a gente tem um vício, ela quer nos tirar. Se a gente tem um comportamento ruim, ela quer nos tirar. Então essa pessoa é boa, essa pessoa está nos dando um bom conselho. E essas pessoas que a gente tem que valorizar, porque essas pessoas, elas usam o chamar a atenção no que está nos livrando do pecado para nos aproximar de Deus. Algumas pessoas querem nos induzir a pecar contra Deus. Em Provérbios 1, capítulo 10 ao 16, Deus diz assim: Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disseres vem conosco, embosquemos-nos para derramar sangue, empreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes, traguemos-los vivos, como um abismo, e inteiros, como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de esposa a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos uma só bolsa. Deus fala: Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarde das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Infelizmente observamos a mesma tragédia espiritual na vida de muitas pessoas hoje. Quantos jovens são induzidos a usar drogas? Acho que são vários, né? E acabam isso pela influência de amigos. Algumas amizades precisam ser totalmente evitadas. Deus fala isso em Salmo capítulo 1, versículo 1, ele diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando outros querem nos conduzir ao erro, precisamos sair correndo, porque Deus manda a gente sair. Deus manda a gente nos livrar disso. Não é uma coisa que eu estou mandando, não. Deus nos ensina. Ele manda mesmo a gente nos livrar disso. Tem que sair mesmo. Tem que ficar preocupado em ser: poxa, a pessoa me ignorou, a pessoa não quis saber de mim. Não. Vamos chamar tal amigo. Aí ele não vai vir, né? Ele falou que não vem, não. O cara não quer mais ficar perto, não quer com a gente mais, o cara está desprezando. Não tem problema. Melhor desprezar um mau caminho do que desprezar Deus. E Deus, em Provérbios 14, versículos 7 a 9, ele nos ensina isso.
Olha o que ele diz: foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estutícia dos insensatos é enganadora. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos a boa vontade. Os loucos zombam do pecado, os loucos não tá nem aí. Ah, isso é pecado, não tem problema, vou fazer. Tratar uma pessoa mal é pecado. Criticar uma pessoa por onde ela está fazendo isso não é pecado. Julgar também não é pecado, desde que você não cometa. Você tem que dar exemplo, você tem que ser um espelho. Você não tem que andar na sombra dessas pessoas. Você tem que procurar uma sombra, você tem que procurar o caminho de Deus. Então, zomba do pecado, por quê? Porque aquilo é um pecado. Então, você sabe que você está fazendo uma coisa que você sabe que é pecado, mas você comete pecado. Você está usando uma coisa que você sabe que não é de Deus e acaba sendo pecado para Deus, porque Ele nos mostra que é pecado, e você continua usando aquilo, você continua frequentando aquele lugar, você continua fazendo aquela coisa que é um pecado, porque você está zombando do pecado. Porque os retos a boa vontade, os retos não zombam do pecado, os retos, todos nós estamos abertos a cometer pecados, mas você comete um pecado, você quer se livrar dele e procura não cometer mais. E os loucos, não, eles fazem uma coisa que é pecado e continuam fazendo. Ah, mas é pecado, mas eu vou continuar fazendo, e continuam fazendo. Alguns dos amigos mais perigosos são aqueles que sempre concordam conosco, apoiando-nos mesmo nas coisas erradas. E em Eclesiastes diz assim no capítulo 7, versículo 5: melhor ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. O amigo verdadeiro nos corrige. A pessoa, procura ter amigos que não deixam a gente cometer pecados, nos dando conselhos para sair de certas companhias e lugares e a não fazer o que é errado para Deus. Esse sim é sábio. E ele também quer nos fazer sábio, por isso que ele nos dá conselho para a gente sair de certas situações, para a gente sair de certas coisas, para a gente evitar fazer certas coisas. E é essa pessoa que a gente tem que ter amizade. A pessoa que nos dá um conselho para não fazer nada que Deus venha, que Deus não vai gostar, não vai aprovar. Por outro lado, o insensato evita pessoas que correm. Para você ter ideia, por outro lado, o insensato evita pessoas que corrigem, criticam, procurando aprovação acima de sabedoria. Então, o insensato ele acaba preferindo ficar com pessoas que estão ali apoiando, estão ali te compartilhando, estão ali te animando, te levando, te convidando, estão sempre apoiando do seu lado por que você faz que é de errado. Por quê? Porque ele é um insensato, porque ele não segue a palavra de Deus, porque ele não é fiel a Deus, porque ele não crê na palavra de Deus, porque ele é um louco e zomba do pecado de Deus. E essa pessoa acaba fazendo isso, e isso é um pecado contra Deus. Em Provérbios 15, versículo 12 ao 14, diz assim: o escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. O coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estutícia. Olha a forma que Deus trata as pessoas do caminho errado. Ele chama de infiéis, de ímpios, de loucos, de escarnecedor. Deus nos ensina o que essas pessoas é. Deus está nos ensinando o que essas pessoas é. Ele não tem pena de falar. Por que nós vamos ter pena de sair, de criticar ou de fugir de uma pessoa dessa, de certas amizades? Ninguém gosta de ser corrigido, mas todos nós precisamos de amigos que nos amam tanto que mostram os nossos erros. Porque em Provérbios 27, versículos 5 e 6, diz: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos.
Então, melhor você aceitar uma repreensão de uma pessoa que te quer bem, que quer te fazer o bem, que acaba te dando conselho de uma certa forma, te chateando, porque você está ouvindo que ele está te chamando a atenção, do que você acreditar nas pessoas. As feridas feitas pelo que ama são mais leais. Essas são feridas que fazem porque a gente deu motivo para fazer ferida. Então a gente tem que aceitar essa ferida. A gente tem que aceitar sem cara feio, sem achar ruim. Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Porque os beijos de quem odeia, não existe amor, não existe sinceridade, não existe verdade, não existe boa vontade. Desses a gente tem que ter cuidado. De tudo que a Bíblia fala sobre amizade, devemos aproveitar algumas lições importantes, que são essas: escolher cuidadosamente os nossos amigos, evitando amizades que nos levariam ao pecado. Valorizar pessoas que nos corrigem quando erramos, e colocar-nos no caminho de Deus. Cortar amizades que prejudicam a nossa vida espiritual, especialmente quando os amigos incentivam o pecado e participação em festas de farra, e coisas, crimes, brigas, a lugares que vai nos levar ao pecado. Sempre manter nossa relação com Deus acima de qualquer amizade, Quando se trata de amizade, devemos valorizar qualidade e não quantidade. Em Provérbios diz, capítulo 18, versículo 24: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigos mais chegados do que um irmão. Deus nos alerta de que não devemos andar com falsas amizades. Você vai dizer, mas eu não tenho falsas amizades. Falsas amizades é aquela pessoa que não pratica o bem com você, é aquela pessoa que não insiste em te levar para um bom caminho, que acaba aceitando, te convidando, te levando para um mau caminho. Pessoa que te leva para um caminho contrário a Deus, essa é uma amizade falsa, porque essa não é uma amizade verdadeira. Então, pessoas que só nos querem mal, nos levar para caminhos tortos, e Deus nos diz que somos bem-aventurados quando não andamos com pecadores nem escarnecedores. Então Deus, Ele fala, não somos bem-aventurados por Ele quando não andamos com pecadores nem escarnecedores. Não temos que andar com pecadores nem com escarnecedores. Em Salmo 1, versículo 1, diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Senta naquela roda. Não anda no caminho dos pecadores. Não anda segundo os conselhos dos ímpios. Porque Deus, Ele nos dá isso. Ele nos dá esse ensinamento. Graças a Ele, Ele passa todo o ensinamento para a gente. Em Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Amigos, Deus é tão maravilhoso que Ele nos ensina a gente se comportar em cada tipo de situação que vamos passar nesse mundo. Deus, Ele fala sobre tudo que a gente vai passar nesse mundo. E se a gente acreditar na palavra dele, seguir a vontade dele, nós vamos nos livrar de todo o mal que tem nesse mundo. O caminho é Jesus. Eu gostaria de ler uma oração que, quem sabe, possa ajudar para a gente fazer para nos livrar desse mal. Todos aqueles que querem se converter, que querem se entregar para Deus. Eu gostaria que vocês repetissem essa oração sempre que vocês pudessem,
para fortalecer a sua fé, para fortalecer a sua comunhão com Deus, para fortalecer o seu momento, para fortalecer a sua vida, para te livrar de todo o caminho do mal e das pessoas, de todo o mal que o diabo vem colocar na sua vida, que vem te perturbar. Essa oração vamos ler com esse estudo no final para a gente se entregar a Deus, a gente deixar colocar Deus como nosso guia. Pai, peço que concedas o dom gratuito da vida eterna, que teu Santo Espírito leve esta pessoa até ti. Conceda-lhe a fé para crer nas tuas maravilhosas promessas. Dá-lhe o arrependimento para converter-se dos seus pecados. Revele a ela Jesus Cristo crucificado como sacrifício substitutivo perfeito. Ó Senhor Jesus Cristo, está com você a partir deste momento. Você não está falando com ninguém agora, somente com Ele. Se você realmente quer nascer de novo, entrar na família de Deus por meio de Jesus Cristo, faça esta oração no seu coração. Vocês vão fazer esta oração no seu coração, acreditando, confiando e tendo fé nele. Senhor Jesus, quero receber-te na minha vida e que passes a ter o controle dela. Sou um pecador, até que confiei em mim mesmo e nas minhas boas obras e em outras coisas, mas agora coloco minha confiança em ti. Eu te aceito como meu salvador pessoal, creio na tua morte em meu lugar. Eu te recebo como Senhor e Mestre da minha vida. Ajude-me a deixar os pecados e a te seguir. Aceito tua oferta do dom gratuito da vida eterna. Sou indigno dela, mas agradeço a tua graça. Amém. Agora eu pedi que vocês me permitissem orar que eu ore por vocês. Pai, ouvistes a oração feita por esta pessoa. Que neste momento silencioso, teu Santo Espírito lhe dê segurança. Absoluto da vida eterna, conceda-lhe a certeza que seus pecados estão perdoados. Que ela possa ouvir no fundo de sua alma tua voz dizendo: perdoados estão teus pecados, vá em paz. Que possa ouvir tua voz dizendo: quanto dista o oriente do ocidente, assim afastarei de ti as transgressões. Nunca mais me lembrarei dos teus pecados. Aquele que crê em Jesus Cristo passou da morte para a vida, não perecerá mais, terá a vida eterna. Oro no nome de Jesus. Amém. Amigos, espero que mais esse ensinamento que sirva de lição, que sirva de aviso, que mostre que a palavra de Deus. Aceite isso como uma resposta, aceite isso como uma sugestão, aceite isso como um conselho que Deus está te dando. E se você tem amigos que te levam para o mau caminho, afaste, procure novas amizades, procure amizades que vai te deixar mais próximo de Deus. Porque Deus, Ele sabe de tudo que você faz. E espero que vocês, se você tem essa situação, se você passa por uma situação de ter momentos e acreditar e compartilhar momentos com amigos que são momentos que estão te levando ao pecado, que você busque o seu perdão a tempo, que você consiga se entregar a Deus a tempo, que você não perca mais tempo, porque quanto mais rápido, melhor, porque nem todos nós temos tempo suficiente para nos recorrer, nos entregar a Deus, ganhar a bênção dele, o perdão dele e o poder de vida eterna que só Ele nos dá. Abençoados e sejam felizes com Deus. Amém.